Olá, bom dia! Hoje eu quero conversar com você para a gente poder falar sobre a mudança em nossa vida. Vivemos em um planeta em que ele está em processo constante de mudança, tudo muda nesse planeta constantemente e a gente também precisa acompanhar essas mudanças, ou seja, a gente vai acompanhando. Existem seres humanos em que ainda está num estágio em que ele não se questiona, pode ser que ele ainda faça as coisas muito no automático, mas tem aquelas pessoas que hoje já se questionam, que elas pensam, que elas querem chegar em algum lugar, e para isso a gente tem que se questionar, a gente tem que perguntar, porque assim, Copérnico no passado, ele tinha a sua teoria, que ele sabia que a Terra não era o centro do universo e nem o homem, e ele sabia que o planeta ele circulava em torno do Sol, e ele não pôde falar isso para a Igreja Católica na época, nem para a sociedade, porque a própria Igreja Católica queria condená-lo à fogueira. E aí foi o que ele fez numa atitude sábia. Ele esperou ficar bastante doente, debilitado em cima de uma cama, e quando ele ficou desse jeito, ele foi lá e publicou a sua teoria. Darwin também foi a mesma coisa. Ele fez toda a teoria da evolução, e ele levou muito tempo para poder ele também colocar para a sociedade o seu ponto de vista e seu estudo científico. Porque senão ele poderia ser considerado também como um herege em relação à igreja. Então, hoje ainda existem situações em que as pessoas não sabem assuntos que muitas vezes poderiam nos elevar, mas acaba não nos elevando. Por quê? Porque não chega até a massa, não chega até a todas as pessoas. Agora, tem coisas que a gente também pode fazer, está dentro do nosso alcance. Por exemplo, tem pessoas que levam a vida, mas ela não se questiona, né, o que precisa fazer, por que ela tem aquele trabalho, por que ela ganha aquele dinheiro, por que a família dela é de tal maneira, por que ela vive aquela condição de vida daquele jeito, por quê? Ela não se questiona sobre isso, porque se ela fosse se questionar, ela ia perceber que existem padrões, e esses padrões a gente segue, e esses padrões se dá através, sabe de quê? Do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, vai se dar através da própria sociedade que a gente vive, naquela comunidade que a gente vive. A gente mantém padrões, e esses padrões vai ser o futuro pai, o futuro cidadão, vai ser o futuro empreendedor, aquela pessoa que também não tenha nada, que ela também não tem dinheiro, porque ela existe um padrão. Se você mandar ela pensar, pense aí em um dinheiro que você pudesse ganhar, ela tem um padrão, ela não vai pensar igual uma pessoa que é milionária, ela vai pensar naquele padrão do que ela acha que ela precisa para sobreviver. Vocês estão entendendo que para a vida existem padrões, né? Então assim, existe a cabeça daquela pessoa que pensa de tal maneira e ela luta para aquilo, ela conseguir chegar àquilo ali, e tem pessoas que de repente ela pensa no básico, ela foi ensinada a ter pouco, a viver pouco, a ter uma vida muitas vezes mediana. E é normal, porque isso foi incutido através da sua infância, da sua criação. Os nossos pais também não tinham um padrão. E eu percebo que hoje, quando eu dava aula de biologia, eu sempre coloquei o seguinte: a humanidade não terá evolução quando não se entender e se perceber como um ser que estamos todos conectados, e a gente se vê como espécie humana. Só que ainda eu acrescento o seguinte: como eu já sei que nós vivemos padrões, então a gente precisa melhorar a questão da infância. Os pais precisam ter essa noção que o filho, ele mantém padrões, ele vai te copiar, pai, ele vai te copiar, mãe. Você é o herói dele, você é a heroína dessa criança. Então assim, quando a gente tem padrões que a gente acaba ofertando para nossos filhos, talvez a gente nem tenha noção do que estamos passando, mas a gente passa nas nossas atitudes, da forma que eu falo, como eu me comporto. E a educação não dá através somente da parte teórica, a educação se dá também para uma criança através de modelo. Você é o modelo para o seu filho, né? Você é o modelo para a sua filha. Então, em todos os sentidos, tem hora que você pode estar conversando, a forma como trata seu marido, a forma como trata sua esposa, isso são modelos. Como você pensa em dinheiro, como você pensa em relação à sociedade, qual a vida que você está levando, se é uma vida de escassez, se é uma vida de abundância,
Isso tudo vai se tornando padrão para aquela criança. E quando ela crescer, ela vai manter os padrões de quem? Se ela tem um pai que ela sabe, ou uma mãe, administrar o dinheiro que ganha, sem ficar reclamando, sem poder estar xingando o governo, sem poder estar culpando alguém, ela vai manter também aqueles padrões. E se ela também vê que só tem escassez, só tem reclamação, que tem que estudar, que tem que passar em concurso, né? Que aquilo é a forma mais segura que a gente tem para poder sobreviver, ele vai acreditar nisso. Porque eu também fui assim, né? Eu estou falando de coisas também que eu vivi. Eu achava que para eu poder ter uma vida melhor, uma vida plena, eu precisava passar num concurso, né? Eu precisava de repente trabalhar numa prefeitura. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa, é abrir a nossa mente e compreender quem nós somos, para a partir disso aí, de repente eu mudar meus padrões. Eu tenho condição de mudar meus padrões, né? Eu não sou vítima da minha biologia, eu não sou vítima dos meus genes, né? Eu tenho condição de fazer essa mudança. Através de quê? Da minha mente consciente e da minha mente subconsciente, do meu subconsciente. Isso aí sim, eu tenho condição, né? Então assim, eu posso muito mais nessa vida, né? Eu posso tudo o que eu quiser, porque tudo a gente começa através de uma atitude. Tudo começa aqui, eu visualizo, tudo que você vai fazer, você pensa. Então assim, se você pensa e tudo começa aqui, né? Então assim, fica mais fácil da gente poder melhorar. E não é através de pensamento positivo. Se fosse assim, estava todo mundo vivendo numa ilha maravilhosa. Eu penso positivo e aí as coisas vão acontecer na minha vida. Não é dessa maneira. Porque a maior parte de tudo que você vive está no seu subconsciente. Por exemplo, quando você foi aprender a dirigir da primeira vez, foi o maior sacrifício, passar marchas, prestar atenção, olhar retrovisor, estar numa pista. Foi muito difícil saber o tempo de trocar marcha e olhar para frente, não olhar para baixo. Aí chega um momento que você faz isso de olho fechado quase, você entra no carro, você dirige, você dá seta, você vai para frente, você conversa com a pessoa, você olha tudo, você escuta música. Tem gente que fica no celular o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma coisa que está no seu subconsciente, né? Não está na sua mente consciente. Você sabia disso? Então, o que está na sua mente consciente é você olhar o celular, é você conversar, mas os padrões em relação a você dirigir já está prático, já está ali. Então muitas coisas que a gente convive e a gente vive está no nosso subconsciente. Então assim, eu tenho padrões que meu pai me passou, que minha mãe me passou, né? Eu tenho padrões que a sociedade impõe sobre mim. Só que a gente tem condição de mudar a partir do momento que eu me entendo, que eu me conheço, que eu tenho condições de compreender que eu sou um ser, né? Que eu tenho condição de ofertar o melhor e também tenho condição de não culpar ninguém. Não tenho condição de ficar julgando ninguém. Eu tenho que me autorresponsabilizar por tudo que eu quero na minha vida. Se eu quero empreender, se eu quero estudar, qual a profissão que eu quero, o que é que eu quero manter, qual é o meu relacionamento, a condição com meus filhos, a condição com minha esposa. A minha vida, quem determina sou eu. Deus já me deu tudo que eu preciso. Eu estou aqui nessa oportunidade de vida no planeta Terra e eu tenho que saber compreender tudo isso. Então assim, eu agradeço muito pela atenção, pelo carinho e a gente vai conversando. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém.